Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais Sejam uma terça-feira. Nós aqui e vocês aí. Diretamente do Bom Samaritano, em João Pessoa, na Paraíba. Vamos começar com uma música de Renato Teixeira e Almir Sater, que meu amigo Carlos. Mamãe, Jair, Eita. boa noite, mamãe. Oi, dona Marieta. Beijo. A Selma, benção. beijão. Beijão pro meu pai também. Seu Antônio. Saudade. Vamos lá. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Ando devagar, Porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar.
alguma coisa. Essa música é de Sérgio Lopes. Oi, sim. O meu? Baixo. Oi, oi. Oi, oi. Ah. Boa noite, Fátima. Fernando. Boa noite, Pessoal Fátima, chegou Fernando. agora. Glória. Prefeito de Pilar e a primeira dama. Essa é a música de Sérgio Lopes, um paraibano de Campina Grande, que tem músicas assim fantásticas. E essa é uma onde ele fala do grande amigo que todos nós temos. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e ele me falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. E nesse mundo amor tão grande pode ter e entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. E nesse mundo amor tão grande pode ter e entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que
Sérgio Lopes, o amigo. Essa música é de outro paraibano, coincidentemente, Ricardo Ribeiro, grande compositor paraibano, toca na banda Acorde. Oi, Anaílde, um beijo, que seu irmão esteja bem, se recuperando bem. Hoje vamos vibrar por todos os doentes, né? Toda hora chega um no grupo. E aí vamos vibrar por todos aqueles que estão enfermos. Vera, irmã de Veranice, né? Fez uma cirurgia do cotovelo, estava aqui com a gente terça. Graça Costa também fez uma cirurgia do cotovelo também. E o irmão de Anaílde, que eu já falei agora, e Tiago Carvalho, o adolescente lá de Feira de Santana, que está em coma ainda. Então, vamos vibrar por todos que precisam. Fala do povo que está chegando por aqui. Dandara está chegando ali, Celestino, Salvino, Gleice, Graça, Pádua, Laudecira, Neide, Ana Muribeca, Galvani, Fernanda e Fátima, eu já falei. Temos aqui também Letícia tá Rebeca. Letícia está na medium. Rebeca. Teu nome? David, filho de Maelson. Maelson está ali com a gente também. Marcelo, boa noite, Marcelo. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Uma cantora ali, estou olhando para ela, Érica, grande cantora. Salvino. Teu nome? Jair, Miguel e Kátia. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Mestre Celestino está aqui também. Falamos já seu nome. Já. Graças a Deus. Vamos lá, Ricardo Ribeiro, A Procura do Rei. Estava caminhando pela praia e olhei o mar, vi as gaivotas no horizonte, o vento soprava a minha fronte e o sol a brilhar. Senti que as ondas tocavam os meus pés e perguntei se não era ali que ele estava, a pessoa a quem eu procurava, a figura do rei. Pra minha surpresa eu ouvi uma voz me chamar, e essa voz me trazia uma paz, uma coisa tão boa eu não sei explicar. Foi quando eu percebi que do meu lado brilhava uma luz. Quis saber quem era aquele homem, e essa voz me falava Jesus. Eu ergui meus braços ao encontro de seus braços e sorrindo lhe abracei. Perguntei onde eu podia lhe achar, e ele disse: ao seu lado eu estarei. Basta querer se mortificar no amor.
e você viver e se transformar a buscar toda a paz. Lauê, 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 lauê. Lauê, 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 lauê. Oi, Dene, boa noite. Dona Tina, um beijão. Seu Manuel. Essa música, se alguém sabe o autor real, realmente, nós conhecemos com o padre Marcelo Rossi cantando. Força e Vitória. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória em um nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Eunice, boa noite. Luciana, Inês, sejam bem-vindas. Essa é do mesmo paraibano de A Procura do Rei, Ricardo Ribeiro.
tempo de regeneração. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, então será agora, então será a hora da regeneração. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, sim, então será agora, então será a hora da regeneração. Então será agora, Então será a hora da regeneração. Essa eu acho que todo mundo conhece. Se eu não estiver trocando as bolas, é de Roberto Carlos. Chegando mais gente aqui, Letícia chegou, o Socorro está ali também. Tu sabe, Celestino, quem é o autor dessa música, A Barca? Que ele adora. Não é. João Paulo, Weber, Vilma, boa noite, Vilma. Oi, Vilma. Chegando mais gente ali. Socorro, Weber. Socorro, Weber, vocês, o nome de vocês? João Paulo, Carol. O pessoal ali. Teu nome? Conceição. Rosalina aí. oi, só. Hermes. Boa noite para vocês. Cristina. Cris, Guria. Guria. Guria Cris. Rosângela. Rayane, Érica, não sei qual é a. Roberto. Não é dele lá também, não? Vamos lá. Vai. Vamos lá, quem souber canta, eu sei que uma pessoa eu sei que sabe. Neide. Neide sabe essa música. Tu Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga.
aqui, junto a ti, buscarei outro mar. Oi, Ari, boa noite. Boa noite. Celestino está me falando aqui sobre o autor dessa música, A Barca. É de um sacerdote espanhol chamado Cesareio. Sim, ele fez essa canção. Mas essa também dá. Versão espanhola, Pescador de Hombres. Oi, Ari. E ele também foi o responsável pela versão em Vai português. ser? Tá. Ano de composição dessa música, 1974. Luca, Pronto, Celestino. só dá um aí agora. Como explicar? Ou o homem? Qual é? O homem. Bom, eu tô. Só dá um. O homem depois aparece. Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Podem cantar, todos. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele
não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Chegou a hora da palestra. A gente vai cantar a prece inicial. Vamos fazer a prece inicial. E depois passaremos para o trio. O trio. Hoje o trio tem um nome novo. A primeira letra do nome dele. Olha o nome do novo âncora. Carlos Valcarengue, né, Maelson? Um nome de peso, um nome de impacto, né? Carlos Valcarengue. Daqui a pouco ela aparece para vocês aqui. Aí. Então vamos à prece inicial e daqui a pouco eu passo para Carlos. Cuidado para não cantar outro. Pai nosso que estás santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. assim seja. Tire isso. Que a paz do Mestre Jesus esteja e permaneça com todos. Assim seja.
Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, os presentes e também os internautas, aos quais aproveito e peço que deixem seu like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal. Agradeço também à Banda Nebs pela harmonização de sempre brilhante, pela nossa equipe técnica ou a nossa ala jovem, que com grande alegria a gente vê que vai crescendo, e a gente tem percebido também que próximo a essa ala jovem, tem chegando os jovens há mais tempo. Não sei se é para aspirar alguma juventude, alguma coisa assim, a gente vê que essa ala está crescendo. Ontem à noite, esse amigo chamado Luciano me liga dizendo, apresentando vários argumentos para que eu viesse substituí-lo aqui. Eu vou explicar, utilizando o futebol, apesar que eu sei que as mulheres também vão entender, porque hoje elas entendem mais do que os homens de futebol. Ele estava fazendo o seguinte, ele estava cobrando escanteio e cabeceando. Ele cuidava do som e vinha aqui fazer a intermediação. Então, não é que eu seja um ótimo cabeceador, mas eu sou um péssimo cobrador de escanteio. Então, como eu ia atrapalhar muito lá, talvez eu atrapalhe menos aqui. Então, eu aceitei a incumbência. Tá? E toda a última terça-feira de cada mês, nós temos esse formato de um bate-papo, aqui com esses expoentes da doutrina espírita, Severino Celestino e João Paulo, não só pelo conhecimento que tem da doutrina espírita, mas pelo dom de transmitir para nós esses conhecimentos. Não basta ter o conhecimento, é preciso sabê-lo transmitir. E esses o sabem e o fazem muito bem. O tema de hoje é o capítulo 23 do Evangelho, a moral estranha. E esse número 23 é muito interessante, porque 23 em romano é X, X, I, ou seja, Xi, que é uma interjeição de espanto. Ou seja, algo estranho está por vir. E nós, alguns textos atribuídos a Jesus nos parecem estranhos, parecem que não foram ditos por ele, ou que foram mal traduzidos, ou que o significado na época não era o mesmo que agora. E aí, pedindo licença ao professor Celestino, que é um conhecedor do hebraico, e acredito também um apaixonado pela língua, vou utilizar o que Ariano Suassuna falaria do hebraico. É uma língua pobre, que tem uma palavra com vários significados. E eu vi isso numa apresentação do Celestino, que falou sobre o ódio, que o ódio pode ter o significado de amar menos. Tá? Veja como mudam os significados. Então, pensando nisso e voltando para o futebol, eu passo a bola para vocês. Moral estranha. Boa noite, queridos irmãos, queridos internautas, irmãos queridos que nos visitam pela primeira vez, Catiúcha e Jair, seu filhinho aí que estão nos visitando, o Marcelo Fialho, médico que nos visita hoje também pela primeira vez, e Rosalina também, com a sua amiga que está nos visitando. É muita honra tê-la aqui também, querida. É um prazer poder revê-la. Jesus lhe abençoe. E a todos vocês que têm nos honrado sempre com o apoio. Essa casa sem vocês seria solitária e sem razão nem de ser. Então, por isso que agradecemos a vocês. A João Paulo pela colaboração sempre preciosa e sempre prestimosa, né? E nesse bate-papo fraternal a gente sempre procura, dentro dos nossos limites, ninguém é enciclopédia, mas naquilo que a gente pode trazer para vocês, a gente traz com muito amor, com muita alegria, a serviço sempre do Cristo. E a Luciano, e bendito sois entre as mulheres, né? Aí com a Isonete e a nossa querida Jocéia, né, compositora e tecladista, ela está dentista também, ela está saindo aí com mais profissões do que eu.
Então, obrigado a vocês pela atenção. E aos meninos aí, como disse o Carlos, a turma jovem aí está crescendo. E eu só posso dizer, como diz o Gênesis no primeiro capítulo, crescer e multiplicai-vos, né? Que a casa recebe a todos com muito carinho. E o tema da noite de hoje é um tema realmente escolhido, porque nele, por trás dele, está a sabedoria de Allan Kardec. Kardec escolheu aqui vários temas, vários versículos do Evangelho, desde Lucas, Mateus, Marcos, os sinóticos, né? Acerca desse tema que ele diz, chama de moral estranha. Eu recomendo àqueles que quiserem aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, a ler uma obra de um ex-pastor, que hoje é professor, teólogo, da Carolina do Norte, dos Estados Unidos, que chama Bart Ehrman. Bart Ehrman escreveu uma obra chamada O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Porque Jesus nunca escreveu nada. E o que ele disse foi escrito por alguém, e quando a gente vai analisar, não que eu seja de forma nenhuma contra os evangelhos, eu sou o defensor número 1, porque apesar do que fizeram com ele, ainda sobra muita coisa boa para a gente. Mas os evangelhos ainda são mal compreendidos, mal interpretados e mal escritos, eu diria assim, porque Jesus falava hebraico e escreveram 60 anos depois, ou melhor, em torno do ano 60, os primeiros escritos do Evangelho através de João Marcos. Então, nesse ato, que Jesus disse em hebraico, 32 anos aproximadamente depois, foi escrito em grego. Então, a cabeça de um grego é diferente da cabeça de um semita, embora que os evangelistas tivessem muito de semitismo. Mas nós brasileiros, se a gente for escrever a história do Brasil para um americano, talvez ele não encontre explicação para exatamente o título que Carlos disse. Como é que ele vai traduzir essa expressão? Oxe, não é? Como é que ele vai traduzir danou-se? Quer dizer, são expressões que a gente entende perfeitamente no nosso linguajar, no nosso dia a dia. Agora, transferir isso, um sentimento de Jesus para uma outra língua, completamente diferente, 32 anos depois, é uma tarefa dificílima, embora a gente saiba que existe um evangelho perdido, chamado Evangelho de Mateus, os originais de Mateus, que é citado por grandes teólogos, como Eusébio de Cesareia, Pápias de Herápolis e outros pais da igreja, que, sobretudo, Emmanuel, em Paulo e Estevão, ele chama essas anotações de Mateus, que foram escritas em hebraico. E ninguém achou, ou se traduziu e se perdeu imediatamente, mas o certo é que a gente hoje vive à mercê daquilo que alguém disse, que Jesus disse, que ninguém estava no momento, e a gente tem que usar a lógica, a razão e o bom senso. Por isso que, particularmente, eu que gosto de fazer tradução, de mergulhar nos textos originais, eu tenho usado uma técnica inversa. Eu pego o texto grego, traduzo para o hebraico, e no hebraico eu fico mais fácil de trabalhar, porque eu volto à fonte. Então, o que a gente vai falar? Por que Kardec chamou de moral estranha? Porque ele mesmo diz que certas palavras, muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo, que instintivamente se rejeita seu sentido literal, e a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Então, é preciso que a gente procure no meio desses textos, onde está a lógica, a razão e o bom senso. Analisando, primeiramente, que Jesus era um judeu, que nasceu, viveu e morreu como judeu, teve pais judeus, irmãos judeus e discípulos judeus. Então, com essa colocação assim preliminar, eu quero ouvir nosso querido João, para a gente, então, começar a destrinchar alguns versículos da noite, dentro desse capítulo 23.
É com você, João. Boa noite a todos, presentes aqui em corpo físico e os que nos acompanham em corpo virtual pelo YouTube. Bem, na esteira do que disse o professor Celestino, nós ainda poderíamos falar sobre a importância de um capítulo Estranha Moral, pensando no seguinte: os textos do Novo Testamento foram escritos em grego, pelo menos os manuscritos mais antigos que nós temos. E no século IV, a pedido do Papa São Jerônimo, ou Jerônimo de Estridão, faz uma tradução que é chamada a Vulgata Latina e traduz dessas línguas para o latim. E essa tradução de São Jerônimo se transforma na base de todas as traduções posteriores. E por uma série de razões, começa um fenômeno que impacta, nisso que Celestino diz muito bem, o afastamento dos chamados pela teologia de hebraísmos. Ou seja, quando você lê o texto do Novo Testamento, por mais que ele esteja em grego, no original, você precisa entender a mentalidade semita que está por detrás do texto. E por uma série de razões, a cristandade se afastou desse pensamento semita, por uma série de razões, que vai culminar, inclusive, no antissemitismo conhecido de Martinho Lutero, que pouca gente conhece, mas isso fazia parte de falas do reformador de Martinho Lutero. Inclusive, Lutero tinha até certas prevenções com alguns textos. Ele queria tirar a Epístola de Tiago, por exemplo, da Bíblia, porque fala da importância das obras, né? Algo que não reforçava a tese dele, que era a salvação pela fé. Então, nós vamos observar uma série de influências que vão gerar uma deturpação no entendimento de certas passagens do Evangelho, do Novo Testamento. Kardec, só para finalizar minha participação aqui inicial, tem uma fala aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que retrata bem isso que nós estamos começando a conversar aqui. É certo que tratados já se hão escrito de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade que, ao mesmo tempo, lhe constitui o encanto e a autenticidade. Olha só o que Kardec está nos dizendo. Kardec, que não era um especialista em línguas originais bíblicas, mas ele era um sujeito extremamente atinado para a lógica e para o bom senso. Ele dizia assim, tem textos na Bíblia, particularmente no Novo Testamento, que se você olhar ao pé da letra, você tem um problema para entender a mensagem. Parece que dizer que vem trazer a divisão e não a paz confronta com uma série de outros ensinamentos de Jesus. Então, se a gente parte do princípio que Jesus pregou A e em algum momento é colocado C na boca dele, nós temos um problema. Ou é um problema de tradução, ou um problema de quem escreveu, ou um problema de entendimento. Então vejam que é um tema muito bem escolhido pelo professor Celestino e que suscita o debate que nós começamos aqui agora. Inicialmente, eu joguei a bola para vocês utilizando o futebol rolando. Ela voltou para mim rolando, eu vou mandar para vocês quicando agora. E vou aproveitar o teu gancho aqui. Nesse capítulo tem alguns tópicos, e um deles é o que você aqui citou. Não vim trazer a paz, mas a espada. O que podemos entender por isso, professor? A espada, primeiramente, a gente tem que analisar o que simboliza a espada. Quando Jesus fala em espada, não é um instrumento de metal para guerrear. A espada é um instrumento que, inclusive, o Apocalipse, Jesus traz no Apocalipse, a espada como símbolo de divisão, no sentido de que aonde a palavra de Jesus passar, vai ter que haver uma opção. Ou você segue, ou não segue. É por isso que ele diz que minha palavra será motivo de divisão entre muitos. Porque a gente hoje, nós encontramos isso naturalmente nas famílias. Um é católico, outro é protestante.
outro nem é católico, nem protestante, é ateu, outro é agnóstico, Outro é à toa. outro é ateu. Então, cada um pensando de uma forma diferente. Isso significa que vai haver um trabalho mais de purificação para que as pessoas acabem tendo o sonho do Cristo, um só pastor e um só rebanho. Mas até isso, por isso que ele diz, a minha palavra será motivo não de divisão antagônica, mas de escolha, de seletividade. A porta estreita tem que ser a porta escolhida. E ele falou disso. E ele estava falando, parodiando, repetindo o que está no Deuteronômio, capítulo 30. Eis que eu vos colocarei diante de ti os dois caminhos. E essa opção dos dois caminhos é o símbolo da espada. É o momento em que cada um tem que tomar uma posição. E essa posição, se não for a posição ideal ou correta, naturalmente vai haver uma divisão. Então será motivo de divisão, porque seguir Jesus não é fácil. Por isso que ele diz que a minha palavra será motivo de divisão, de opção, pelo certo ou pelo errado. Como ele não diz isso só nessa passagem, ele também diz assim, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. E no Apocalipse ele reforça dizendo, vocês têm que ser quente ou frio, porque morno eu vos vomitarei. É curioso porque essa colocação de Jesus foi feita a uma comunidade de Laodiceia, que fica atualmente na Turquia, e nós tivemos lá esse ano, e lá o sistema hidráulico lá vinha de 2 rios, o rio Licos, por isso chamava Laodiceia de Licos, ou então vinha das montanhas de Herápolis. Essa água que vinha da montanha de Herápolis chegava quente. A água que vinha do rio Licos chegava fria. Quando as duas se misturavam, elas ficavam mornas. E quem tomasse aquela água acabava vomitando. Tão mal passava. Então, nada que Jesus ensinou está fora do contexto social, geográfico, político, de maneira nenhuma. Era tudo coisas que todo mundo conhecia. Vocês têm que ser ou quente, como a água de Herápolis, ou frio como a água de Licos. Porque se vocês forem mornos, ou estiverem em cima do muro, ou não tomarem a posição da espada de escolher o lado correto, eu não receberei vocês. Então não é uma frase isolada, está no Evangelho em várias passagens, inclusive no Apocalipse, dando a todos nós a opção de seguir, como diz, a citação de Jesus está de acordo com o que está lá, enviado por ele através de Moisés, no Deuteronômio 30, os 2 caminhos. Se tomar o caminho do bem, colherás o bem. Se tomares o caminho do mal, colherás o mal. Excelente. Certa feita eu estava fazendo um curso com a conhecida de nós, a irmã Aila Pinheiro, e ela estava fazendo uma exegese, uma interpretação dessa passagem, não vim trazer a paz, mas a divisão, e ela fez um apontamento histórico que eu acho que enriquece a interpretação dessa passagem. Ela diz que, segundo os documentos do Império Romano, existia um dispositivo, na época de Jesus, dado pelo Império, chamado Pax Romana. Esse dispositivo, ele fazia respeito ao fato de que Roma já havia conquistado muito, o Império Romano já havia conquistado muito, e para manter a coesão de tudo aquilo que havia sido conquistado, porque quanto maior o território conquistado, maior a dificuldade de manter a harmonia nesse território, foi baixado um decreto, vamos dizer assim, de Pax Romana, que dizia o seguinte: vamos acabar com qualquer movimento que seja aparente que vá causar algum tipo de motim para se voltar contra o imperador. Existia uma lei que era para ser extremamente rígido com qualquer movimento
que aparentemente tentasse, a partir dali, qualquer movimento contrário à organização do Império Romano. Isso se chamava Pax Romana. E, assistindo a professora e doutora Aila Pinheiro, ela diz que é uma possibilidade que nós não podemos deixar de considerar, que Jesus talvez estivesse falando, eu não vim trazer a paz, se referindo à paz baixada por decreto por Roma. Paz material. A paz material, que ali naquele momento era uma paz assim, forçada, né? Se você fizer isso, se você fizer aquilo, eu vou usar de violência e de todos os aparatos para parar você. Então, talvez, levantou a professora Aila Pinheiro, Jesus tivesse em mente fazer uma reflexão crítica em torno do que já era conhecido por todos, já que a região de Jesus era dominada por Roma, a respeito da Pax Romana. Então, eu não vim trazer a paz. Que paz? Essa paz. E essa tese da professora Aila tem certa lógica, não só histórica e social, como também em outras passagens, como, por exemplo, quando Jesus diz, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Os romanos dão, né? Como os romanos dão, quer dizer, a Pax Romana. Então, talvez Jesus estivesse fazendo ali uma ironia fina, não é? Para que nós meditássemos em que tipo de paz verdadeira nós devemos repousar a alma. Muito bem, só para fazer um reforço ainda dessa colocação de João, o episódio do obsediado de Gadara, que fala dos porcos, e fala que os espíritos pediram a Jesus para entrar nos porcos e se jogaram no mar da Galiléia e se afogaram. Estudiosos, históricos, teólogos, mais do ponto de vista com visão material, diz que aquilo nada mais, nada menos foi uma alusão à 10ª Legião Romana, que habitava com uma corte naquela região, na Via Maris, naquela região de Magdala, do outro lado, Cafarnaum, que eram cidades muito desenvolvidas, e que eles tinham a 10ª Legião Romana, tinham como símbolo um javali, que é um porco. E que aquilo Jesus não mandou, como foi pedido pelo obsediado, mas havia um desejo do povo de afogar a 10ª Legião Romana dentro do mar da Galiléia. Então, por trás de tudo isso, a gente não pode deixar de analisar o lado material. E você falou agora aí na questão da irmã Alha, que eu tenho muito carinho por ela, quero muito bem a ela, e tem muito a ver com a gente nunca deve se esquecer que todo o período do ministério de Jesus na Galiléia, na Samaria e na Judéia, ele estava sob a vigilância, porque Jesus arrebatava multidões, e aquele feria Pax Romana. Parecia algo que estava desafiando a autoridade do conquistador, que era Roma. Jesus nunca se chocou com ninguém, pelo contrário, curou o servo do centurião. Ele sabia como transitar, mas ele tinha muito cuidado para não entrar numa questão política. E acabou sendo crucificado por uma questão política, quando ele entra em Jerusalém, montado no jumento, arrastando multidões, e o povo pedindo a ele que os salvasse. Ainda no mesmo tema, professor, eu estava pensando aqui, se hoje nós temos as dificuldades de entendimento desses textos, ou porque eles não foram ditos por Jesus, ou foram mal interpretados, alguns dos seguidores de Jesus acreditavam que ele fosse um guerreiro, e essa citação dele não reforçou isso. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, talvez não tenha reforçado isso nos seguidores, alguns seguidores dele que esperavam que viesse como um guerreiro confrontando Roma. Sobretudo, cá para nós, que ninguém escute, sobretudo... Ninguém está escutando, não é só nós. Sobretudo, Judas e Pedro, que não parece, mas ambos eram do partido Zelote, que era o partido radical, ortodoxo daquela época, que os zelotes eles não obedeciam, não se submetiam a Roma em nada.
eles tinham ódio do romano, porque, como eles conheciam a Torá e sabiam que para Deus não há acepção de pessoas, os romanos jamais tinham o direito de fazer o que estava fazendo com eles. Então, eles davam a própria vida. Para eles, morrer pela causa deles era uma glória. Não estava absolutamente em nenhum momento tranquilo. Você veja que Judas, que não traiu Jesus, mas entregou com ideias políticas. Ele achava que quando Jesus fosse preso, o povo se rebelaria, ia haver uma revolução, e o romano era expulsado de Jerusalém. E Pedro, endossando a situação, puxou a sua espada e cortou a orelha do soldado romano que prendeu Jesus. Eles foram 2 zelotes agindo concomitantemente com a ideia de libertar Jesus, ou especificamente o povo hebreu do jugo romano. Barrabás era um zelote e dos piores, Maelso, porque ele, até hoje, os grandes estudiosos, sobretudo David Flusser, que foi um professor da Universidade Hebraica de Israel, e Haim Kom também, que era jurista judeu, escreve muito bem. Ele faz uma análise da julgamento e a morte de Jesus, e ele faz uma pergunta curiosa. Ele diz: até hoje eu queria saber qual foi a justificativa que Pilatos deu para libertar Barrabás, porque Barrabás naquela semana tinha morto um soldado romano na rua de Jerusalém. Jesus podia ser oferecido a qualquer um que estivesse na prisão, menos Barrabás. E muito menos numa semana de Páscoa, que Roma nunca teve esse cuidado de agradar ninguém durante uma Páscoa, muito menos o povo oprimido, que era o povo judeu. Então, Barrabás era um dos maiores guerrilheiros. Ele ficava nas ruas, onde ele tinha a oportunidade de degolar um soldado romano, e ele não mandava nem recado. Ele fazia isso sem nenhuma dificuldade. Então, aquele povo, naquela época, viveu a opressão romana, o jugo e o despotismo romano, independente da tarefa de Jesus, que era mostrar para todo mundo, como ele sempre falava: meu reino não é desse mundo. Então, fica mais claro o entendimento do texto neotestamentário quando a gente, primeiro, conhece os textos da Primeira Aliança, não é? Ou do Antigo Testamento. Velho fica uma coisa assim meio que colocando como um inferior, mas a Primeira Aliança ou o Antigo Testamento. Quando você conhece o Antigo Testamento, quando você conhece a história do povo hebreu, a história do povo judeu, as perseguições, tudo que eles passaram. E ainda tem outro tipo de literatura, que às vezes é pouco abordada, que é a literatura intertestamentária, literatura enoquita, outros textos que não estão na nossa Bíblia, mas que influenciaram demais o imaginário, inclusive, de escritos do Novo Testamento. Então, você conhecendo a história do povo, você voltando àquele contexto, você entende melhor por que determinadas ênfases e por que determinadas falas daquele modo. Então, o ensino moral, que é universal, está ali, mas ele está vestido, né, por uma linguagem do momento, por uma realidade da época. E se você não conhece essa realidade, você pode deduzir coisas que não tem nada a ver com o que o autor está querendo dizer. Por isso que é importante o método histórico crítico da análise dos textos bíblicos, por mais que alguns não gostem disso, mas esse método é importante, porque ele alarga a nossa visão e talvez transforme a nossa visão numa visão mais realista do que o texto quer dizer. Muito bem. Vai outra. Eu não sei quem fez essas perguntas, se foi o neto de... Nem eu. O neto de Luciano. Pode ter sido. Como entender? Pode deixar os mortos, enterrar os mortos. Boa pergunta. Essa passagem está exatamente em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Jesus andava pela Galiléia e Jesus arrebatava multidões. E quem estuda esse período, esse versículo, que Jesus disse a um outro, os estudiosos dizem que esse que ele disse, que ele chama de um outro, era um moço que acompanhava Jesus à distância, não tomava posição,
não se entrosava nem aderia ao grupo. E Jesus sempre observava aquela vontade nele de segui-lo, mas ele não se decidia. E aí Jesus diz assim, diz Lucas que ele disse assim, ele disse a um outro, esse rapaz que estava, vamos dizer assim, namorando com a adesão a Jesus à distância, sem tomar uma posição. E isso vale para muitos de nós, que a gente ainda hoje tem pessoas que estão assim, namorando Jesus à distância, sem tomar uma posição, não é? Aí Jesus disse assim, segui-me, que na verdade ele não me convidou para seguir, mas todos esses textos têm que ser traduzidos como venham, ou seja, boú, que é no verbo bar em hebraico é ir, ouvir, venham após mim, aharai, depois de mim. Não é seguir simplesmente, mas é observando o que eu estou fazendo, imitando o que eu estou fazendo. Se você quer me acompanhar, em outras palavras, não persiga, né? Acompanhe, mas acompanhe imitando aquilo que eu faço. Essa é a expressão no texto original hebraico, é esse, vir após mim. Quer dizer, e isso que Celestino está dizendo é tão importante, professor, porque tem passagem que Jesus chama um discípulo e logo ele passa a seguir, né? Dá a impressão de que foi uma coisa imediata, assim. Vem me seguir. Com essa explicação que o senhor dá, fica mais claro que talvez não tenha acontecido isso. Com essa explicação do sentido hebraico, talvez ali aquele texto colocado de uma forma muito simples, queira dizer que observe-me, passe a seguir aquilo que eu estou dizendo. Você está me acompanhando já há uma semana, por exemplo. Agora eu quero convidá-lo, é tanto que quando os discípulos aceitaram, ele disse, agora vocês vão ter que se transformar. De pescadores e de peixe, vocês vão passar a ser pescadores de almas. É o convite para a transformação. Mas a desculpa que o rapaz dá aqui é muito interessante. Eu já tive muita desculpa dessa. Que diz assim, Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. Ora, essa justificativa que a pessoa dá é muito vaga. Há tradutores que, para dar mais ênfase, diz assim, enterrar meu pai que acaba de morrer. Aqui ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, permitir-me ir antes enterrar meu pai. Ora, eu conheço muita gente que já veio fazer atendimento fraterno comigo, gosta da doutrina espírita. Não tem nenhum aqui, viu, gente? Vou logo dizendo, não tem nenhum aqui. Porque, de repente, você está falando para mim. Não, não é o caso. E que diz assim, professor, quando eu me aposentar, eu venho para cá trabalhar com vocês. Aí passa 10, 20, 25 anos. E hoje, então, é para aposentar? E agora, com a nova mudança da regra, o cara vai aposentar já encarnando noutra, não é? Quer dizer, adiando para depois o que pode fazer agora. Porque quando Jesus disse, venha, foi a hora dele assumir e largar tudo e vir. Mas aí ele diz assim, olha aqui que ele diz, Senhor, permite ir antes enterrar meu pai. Como diz assim, olha, eu vou esperar o velho que está ficando velho, ficar adoecer, e depois que ele morrer, que eu enterrar, aí eu venho. Quer dizer, uma desculpa, uma evasiva, que não pode ser daquele que conhece Jesus. Por isso que ele dizia, aquele que põe a mão no arado e não olha para trás, quer me seguir, pegue o seu arado, ou então tome a sua cruz e venha. Ou seja, tome a sua dificuldade. Você quer me seguir? Eu vou receber você com os seus problemas, apesar dos seus problemas, independente dos seus problemas. Porque também eu não vou carregar a tua cruz, cada um tem a sua. Você vai vir com as suas dificuldades. E ele diz assim, eu vos aliviarei. Ele não disse, me dê sua cruz que eu vou carregar. Então é um convite para mudar. E quem muda e conhece Jesus, não importa o seu problema, ele acaba sendo pequeno. Acaba sendo muito inferior. Então, quando o convite de Jesus era feito, e eu até acho às vezes muito interessante, João, porque a história, eu fico pensando, os amigos de Zebedeu, que era o pai de Tiago e João, os amigos de Pedro, da família de Pedro e André, né, que eram dois de Betsaida, ali bem pertinho de Cafarnaum. O que foi que Zebedeu disse para os amigos dele? Cadê Tiago e João? Passou um homem aqui, chamou ele, foi embora com eles. Assim, você mais nem menos, bora, vem. Então largou tudo e deixou. Os discípulos foram assim.
Por isso que é uma diferença. Quando Jesus fala, segue-me para um discípulo, vem depois de mim, e eles sempre largaram tudo. O primeiro exemplo é largar o rede, largou o barco, largou tudo para seguir Jesus. A gente fica dando desculpa. Quando eu me aposentar, eu vou jogar na cena, porque se eu acertar, dou 80% dos pobres. Aí vai negociar, né? E não é por aí. Seguir Jesus é uma responsabilidade incondicional. Eu acho tão importante essa passagem para a gente analisar. E Jesus respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Olha que resposta. Mas por vós vão anunciar o reino de Deus. Como é que um morto pode enterrar outro morto? Não é? Na Bíblia e no Evangelho, morte e vida têm significado diferentes. Morrer e viver são diferentes. A morte aqui, olha, um morto vivo, encarnado, conversando com ele, que era o rapaz que ele convidou: vou enterrar meu pai, deixe que os mortos, como você, vai enterrar outro morto que é seu pai. O morto fisicamente e o morto espiritualmente. Então aquele jovem estava morto espiritualmente, porque a gente tem gente que vem à casa espírita, ou vai à igreja, ou vai, chora, se emociona, Ave Maria, se derrete com as coisas que escuta, sai entusiasmado, levanta a mão para qualquer coisa. Se disser assim, vamos amanhã fazer uma campanha, todo mundo levanta o braço, embora quando sair no lado do portão, diz: eita, eu tinha um compromisso, nem me lembrei. O que significa que para seguir Jesus, você não pode ter compromisso. Você tem que estar pronto para começar agora. Não é deixar para amanhã o que pode fazer hoje. E Chico Xavier fala isso muito bem. Se você não pode voltar e fazer um novo começo, comece agora e faça um novo fim. Faça um final diferente. Saia desse marasmo. Erga-se e faça o quanto antes, porque não há tempo. Aquele que estiver morto espiritualmente, imagine materialmente como não é, como é que está. Exato, e é nesse sentido que Kardec comenta essa passagem. No sentido que Jesus estaria, na proposta kardeciana, dizendo assim para o cidadão: você precisa acordar para o que de fato é importante. As coisas materiais têm importância, desde que elas te levem para o céu, para usar o termo neotestamentário. Se as coisas materiais estão te levando para um caminho diferente do caminho do Evangelho, elas precisam ser deixadas para trás. É isso que Jesus está querendo dizer para aquele jovem, para aquele cidadão. Não é? Então, e para nós, hoje a lição é a mesma. Kardec chega a dizer: o respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança o espírito ausente quem o infunde. Aí Kardec aqui já vai para um lado mais da lembrança que nós temos também, né? Daqueles que fizeram a passagem, daqueles que já estão na esfera espiritual. Nós podemos guardar coisas materiais, roupas, chaves, coisas das pessoas que já fizeram o passamento. Só que não é a coisa material, não é? Que é o importante, é o que ela suscita em nós, portanto, é a nossa memória, é a nossa lembrança que é o importante. E aquilo que a lembrança nos faz mudar. Nos faz. Exato. Quer dizer, então, é nesse sentido que Kardec comenta, só para reforçar essa... Porque é exatamente o que Jesus está dizendo. Né? Porque desculpas a gente acha para tudo. Eu fico até, às vezes, numa hora dessa, eu fico me lembrando, imagina vocês agora, se Jesus entrasse aqui com Pedro. Agora. Com a espada? Com a espada. Eu acho que o agora deu certo. E dissesse assim: boa noite, meus filhos, eu sou Jesus, isso aqui é Pedro. Eu vim fazer um convite a vocês, o assunto está muito bom e pertinente. Larguem tudo que vocês vêm e venham após mim.
eu fico pensando, havia várias reações. Um olhava para o outro assim e dizia, já vi todo tipo de obsessão, mas essa é a primeira vez que eu estou vendo. Acaba chegando aqui dizendo que é Jesus, ainda está fazendo peito de lado para convencer. Ih, coitado. Vamos orar por ele, por bons espíritos, para nos obsediá-lo. E aqueles que acreditassem realmente que era Jesus, diziam, Senhor, eu tenho uma conta para pagar segunda-feira, eu não quero ir para o SPC, sei lá, porque que for, o Senhor dá só um tempinho para mim, e haveriam desculpas de toda a natureza. Então, quando o espírito está pronto, a carne não é fraca não, a carne é forte. Então, esse é o grande convite de Jesus, não para mim, mas para todos nós que admiram a sua mensagem, admiram a sua força e admiram o seu conceito de mudança e transformação para melhor, que é exatamente esse o seu convite, é a tudo isso que ele sempre nos concita ou convoca. Eu já tinha ouvido essa explicação do senhor, mas antes disso eu achava assim, puxa, Jesus não vai deixar nem o menino enterrar o pai que está morto ali, né? Vai deixar ele na rua ali jogado. Mas depois a gente entende. É porque, é como diz Kardec, Jesus não está pregando desatenção à família. Ele está mostrando que na hora que ele chama, ele é melhor. É por isso que a gente tem que... Eu estou esperando alguma pergunta com relação... Eu acho que é isso aí agora. Qual é a pergunta? Deixar pai e mãe. Para deixar gravado. O Brasil inteiro ligado no YouTube. Não, eu estou dizendo assim, para a gente lembrar que esse chamamento, como muito o senhor lembrou aí, não é físico. Ele não quer isso de ninguém, que você deixe sua família, tudo em si. O seguir dele, a mudança dele é espiritual, né? Que a gente deixe de ser o homem velho para ser o homem novo. Quer dizer, fazer o que ele fez no advento de Damasco a Paulo. A partir do momento que Paulo, né, o viu, sentiu, falou com Jesus, ele se transformou. O que ele quer da gente é a transformação, né? Não é que a gente saia do lugar físico e o acompanhe, não. É se transformar, porque até dentro de casa, até vamos dizer assim, uma pessoa que está dentro da sua casa, né, que não tem muita possibilidade de sair, né, às vezes meio de locomoção, como tem muita gente, tudinho, mas eles podem e devem ser transformados no sentido da conexão com Deus, da conexão com Jesus e dos atos a partir daquele momento. Porque a pessoa não pode dizer que está seguindo Jesus e continuar a mesma pessoa, com os mesmos erros. Assim, né? A gente tem que tentar, vamos dizer, ser uma pessoa melhor na prática, não na teoria, né? Mas é isso aí que exatamente. Não precisa fechar a ótica, bater a porta e ir embora. Esse vai ser o próximo assunto. É que estava na ordem, mas para dificultar eu inverti as perguntas. Tem uns minutinhos aí. Como entender o deixar pai e mãe? É interessante essa colocação. Olha, gente, deixar é uma coisa, abandonar é outra. Começa por aí. Há também uma colocação que diz, aquele que não odiar seu pai e sua mãe, que, aliás, é o primeiro título, subtítulo que Kardec dá no capítulo. A palavra odiar em hebraico não existe na concepção que se coloca. Deus jamais odeia, Jesus jamais pregaria ódio. A palavra, quando se quer colocar mais ou menos em hebraico, o ioter é mais, parot é menos. Mas, quando Jesus quer dizer aquele que não abandonar pai e mãe, ele está querendo dizer assim, aquele que amar mais ao seu pai e à sua mãe do que a mim, não será digno de ser chamado filho de Deus. Você tem que amar seu pai e sua mãe, mas não que esse amor seja maior do que o amor que você deve sentir por mim, que eu sou o caminho, eu estou na verdade e na vida. Então, deixar é uma coisa, abandonar é outra.
eu sempre, final de semana, eu deixo minha família e vou pregar o Evangelho, vou levar a mensagem de Jesus e depois eu volto para casa. Eu não os abandonei, eu deixei temporariamente. Eu me afasto de vocês algumas vezes por ano para ir levar uma mensagem maior, mas eu não abandonei a minha casa espiritual e nem vou abandonar nunca. Então Jesus jamais pregaria desatenção, desamor, sobretudo um judeu que tem um amor muito grande à família. O que tem salvo o povo hebreu até hoje é a tradição familiar. A gente chega em Jerusalém numa sexta-feira, os hotéis são superlotados de famílias judias que vêm celebrar o Shabat, que é um dia ainda hoje sagrado, como se tivesse acontecido a primeira vez a semana passada. Quem já esteve lá conosco, está vendo ele balançando a cabeça ali, e outro salvindo, a gente já teve que comer o pão ázimo, o pão sem sal, sem açúcar, sem coco. É igual a tapioca feita sem goma, sem coco, na caçalora sem fundo. Não tem gosto de nada, você tem que comer aquilo, porque é da hora. É da hora, porque aquele pão não pode ter sal, não pode ter fermento, é só trigo e água. Não tem gosto de nada, eu até brinco. Se alguém já comeu azulejo assado, é o mesmo sabor. Não é? Mas aquilo é uma coisa que eles não deixam. Todos os hotéis de Israel, e sobretudo das cidades, na Galiléia, Tiberíades, em Jerusalém, na Judéia, todos os hotéis a comida é cachê. O que é comida cachê? É comida que o judeu pode comer. Se não for, os hotéis não forem assim, eles nem funcionam, porque na sexta-feira é um dia que as famílias vêm e revivem a história do tempo de Moisés hoje. A ceia da sexta-feira eles chamam de seder, em hebraico é ordem, é uma ordem que todos se sentem, pai, mãe, filho, e contem aquela tradição. Aquilo é uma coisa perpétua. Imagine se Jesus ia pregar desatenção e desamor a Maria e aos seus irmãos, que ele era o filho primogênito, que ficou responsável pela família. Então, é preciso que, antes que a gente tire exegeses precipitadas, tenha o bom senso de Allan Kardec, de conhecer como é a família judaica, que era a família de Jesus. Aí, uma prova disso é que Maria vinha com os irmãos dele, para buscar ele no meio da multidão, com medo de mamãe, que filho, o meu filho mais velho tem 42 anos, eu chamo meu menino, porque para ele é uma criança. Maria saía com os irmãos de Jesus e ia com medo que o povo não maltratasse ele, porque as ideias dele feriam muitas vezes a ortodoxia. É tanto que quando se tua mãe e teus filhos estão aí, e teus irmãos estão aí te procurando, era ela preocupada com Jesus. E ele entendia isso, mas aí, em vez dele dizer assim, diga à minha mãe que eu já vou, ele diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? No momento são vocês. Eu tenho uma família, minha esposa está em casa, meus filhos estão em casa, cada um, mas eu estou aqui com vocês agora, nesse momento, eu não posso sair daqui e ir para casa atender uma questão familiar, porque nesse momento, o Evangelho, Jesus, é muito mais importante. E naquele momento, minha mãe e meus irmãos são vocês que estão aqui a serviço do Pai. Então é nesse sentido que a gente tem que entender, e não como uma indiferença, como se Jesus tivesse se aborrecido porque a mãe veio procurá-lo. Exatamente. De novo, cito São Jerônimo, né? Que é um doutor e tal, do século IV, muito importante na história cristã. Ele tem um livro, um comentário do Evangelho de Mateus, e São Jerônimo diz sobre essa passagem de Mateus 10, né? Aquele que amar seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E São Jerônimo diz algo que me chamou muito a atenção. Ele disse assim, Jesus quis dizer o seguinte, que nós precisamos ordenar os afetos. Ou seja, Jesus não está dizendo que nós não devemos amar a família, mas ele está dizendo que todos os nossos afetos devem estar a serviço das coisas de Deus. E que não são mais importantes do que ele. Exato. Quer dizer, então você diviniza, você espiritualiza até a sua vida familiar. Então, segundo essa interpretação de Jerônimo, que é uma interpretação que casa bem com a doutrina espírita, é exatamente isso, nós precisamos ordenar os nossos afetos, porque o Evangelho, bem na fieira do que Muribeca disse para nós,
quando a gente pega, por exemplo, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, quando Jesus começa o seu ministério, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra que está ali, que é traduzida por arrependimento, é a palavra metanoia, em grego, né? Ou metanoite, ali particularmente em Marcos 1,15. E essa palavra, ela, em grego pelo menos, significa mudar a sua forma de pensar. Metanoia é ultrapassar a sua forma de pensar. É sofrer uma alteração profunda na forma de enxergar as coisas. Então, o arrependimento, pelo menos no grego, significa isso. Quer dizer, mudar a sua forma de olhar a vida, que vai gerar uma mudança de atos, como você bem colocou, na sua vida mesmo cotidiana. Na verdade, essa palavra no hebraico chama techuvá. Techuvá vem de chuve. Chuve é volta. Repetição é um retorno para dentro de você mesmo. É o que a doutrina prega como reforma íntima. A mudança interior, que não deixa de ser parecido com a metanoia grega, mas no hebraico é o que João pregava no deserto. Tarrazu, voltai-vos, batechuvá, para dentro de vós mesmos. É o que Abraão escuta lá no Gênesis 12, ler, lerá. Ler é do verbo halá, que é ir, vai, no imperativo afirmativo. Lerá, para você mesmo, vá para dentro de ti. Então, ler, lerá, techuvá, metanoia, é a reforma interior para você cada vez mais se autotransformar e ser melhor. É a mudança indispensável a cada um de nós, que é a mudança de nós mesmos. Olha, gente, nós estamos a 6 minutos e eu queria saber se tem alguma pergunta na internet. Não tem? E aqui? Aqui na sala, fora Ana Muribeca, alguém quer mais ser? Mas não é de teu menino, não é? É do avô, então está mais suave. Ainda tem mais 2 gerações para eu aceitar a outra. Tem que passar por Dandara e depois é que vem o sobrinho. Exato. Oi, está ouvindo? Está ouvindo, sim, está ouvindo. Oi, agora. Antecipadamente eu quero dizer que palestra. Que palestra, que massa. Show de bola. Não merecemos, mas agradecemos em nome de Jesus. Vamos lá. Oh, coisa boa. Para o Espiritismo, como o Espiritismo, melhor dizendo, conceitua, define moral. Moral é um conjunto de preceitos e de elementos que faz você melhor. Eu diria que a moral seria o resultado da reforma íntima. Você atinge a condição ético-moral quando você trabalha dentro de você mesmo e consegue essa autotransformação. Porque moral, humildade, caridade são preceitos que a doutrina prega como um conjunto de preceitos indispensáveis para você atingir a evolução moral, que é o princípio, o objetivo de todos nós, como está na questão 780 do Livro dos Espíritos, que geralmente a evolução moral sucede à intelectual, mas nem sempre. Isso é o comum. Às vezes você tem intelectualidade, mas você não tem ética nem moral. E a moral é sempre fruto do conhecimento aplicado na sua prática plena. É assim que eu vejo através do Livro dos Espíritos e da própria busca que todos nós temos da evolução moral. Vejamos, Kardec fez exatamente essa pergunta para os espíritos na questão 629. Que definição se pode dar da moral? Lei divina ou natural? Os espíritos respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus.
Uma série de preceitos que levam você a atingir a sua plenitude e a sua evolução moral. Tem espaço para mais uma? Posso fazer? Pode. Se não for de Pietro, pode ser. Não. Coitado do Pietro. Pietro, eu estou com uma guardada de Pi. Não, viu? vai qualquer hora segurando dessa eu aí. trago para você. Bom, em cima do texto do capítulo 23, o Xi, né, Carlos? O capítulo 23, na Bíblia, nos textos evangélicos, Celestino, você com suas andanças, você que é um cara cosmopolita, conhece padres, conhece pastores, conhece uma gama de pessoas, de estudiosos, mas especificamente assim, estudiosos da Bíblia. Você conhece algum que já vislumbra ou vislumbrou esse entendimento sobre essa moral estranha que a doutrina espírita vai e tenta elucidar para nós? Você encontrou nessas suas andanças algum rabino, algum padre, algum pastor que já tenha despertado para essa visão dessa moral estranha, de checar, como vocês checaram hoje à noite aqui para todos nós, abriram, tiraram esse véu desse contexto que normalmente você, analisando friamente, você não consegue, como vocês bem colocaram, entender como está lá escrito literalmente. Pergunta seria essa. Eu diria a você que eu tive a felicidade de conhecer uma pessoa. Nesta encarnação, ele não está mais entre nós. Era um pastor presbiteriano na igreja Betesda de Copacabana, chamava-se Neemir Mariem. Eu dizia para ele: o senhor não é pastor, o senhor está pastor. Foi o maior cristão que eu conheci. Amava indistintamente as pessoas, independente de religião, ético, moral, código. Tinha um amor incondicional pelas pessoas. E tive a felicidade ainda de tê-lo nesta casa, fazendo palestra como pastor e explicando experiências riquíssimas. É tanto que, sem querer fazer nenhuma uma apologia, nada disso, mas ainda hoje eu tenho contato espiritual com ele, graças a Deus, porque para mim ele foi o maior cristão que eu conheci nessa encarnação. Foi o meu mestre, meu professor. Eu tive muitos momentos importantes com ele de amor incondicional. E outros também, que eu poderia nomear o nosso ex-arcebispo daqui, Dom Aldecir Pagotto, que nos deu a honra também, Padre Miguel Fernandes, e outros que assim marcaram, sem ser espíritas. Né? Na doutrina nós temos Chico Xavier, nós temos o Divaldo, nós temos Raul Teixeira, temos outras pessoas que estão dentro da nossa casa. Mas como eu sou ligado ao ecumenismo, aprendi que o diferente muitas vezes é importante para a gente ter o nosso parâmetro de boa convivência com o diferente, amando incondicionalmente a pessoa, independente da religião, do sexo, da cor, da raça. Agora, por exemplo, eu não me arrisco de falar de Bíblia, né? Mas me arrisco de falar da história do cristianismo. Veja só, Santo Tomás de Aquino tem uma obra chamada Catena Áurea. E na Catena Áurea, Santo Tomás vai pegar trechos, por exemplo, como esse, abandonar pai e mãe, trechos complicados, e vai fazer um recorte de comentários até o período dele. Então ele pega São Jerônimo, pega João Crisóstomo, pega Hilário de Poitiers, ele pega uma série de comentaristas e faz uma análise de trechos assim, de difícil deglutição. Então, nós tivemos, ao longo da história do cristianismo, Santo Agostinho de Hipona, que propôs interpretações para passagens complicadas e outros, mas nem sempre os cristãos de agora, que fazem profissão de fé, seja católico ou protestante, conhecem essa riqueza interpretativa desses autores. Então, eu não acho que é um problema de falta de pessoas inteligentes e morais para compreender o texto. É falta mesmo de vontade de muitos cristãos da atualidade de conhecer a própria história. Reafirmando o que Luciano disse, agradecemos pela palestra de hoje, foi elucidativa,
O senhor quer fazer algum comentário? Eu só queria agradecer a vocês e a todos pela lucidez também de nos acompanhar e convidar para o segundo tempo, que às 9h30 já está começando uma live chamada de Moisés a Kardec, com Ela Rai e o Álvaro Moderrai, no nosso canal mesmo, e no canal de várias TVs. É só botar de Moisés a Kardec no YouTube, que vocês vão me encontrar de novo, se não tiverem aborrecido já de ouvir a minha voz. Mas lá é dividido com mais 2 companheiros, a gente tem a alegria de continuar com vocês. E parabenizar o Carlos aí pelo desempenho. Parabéns. Parabéns, conquistou aí uma... Salva de palmas para Carlos! Agora você vai continuar chutando a gol. Luciano cabeceia mesmo, fica tranquilo. Exato. Luciano foi muito perspicaz, né? E foi muito visionário. Visionário não, quer dizer, foi muito objetivo e feliz na escolha de trazer você para fazer parte do Trio Esperança aqui na rua. Lembrando que agora em outubro, a última terça-feira é no dia 31, mas como eu vou estar fora, a gente vai fazer o nosso encontro no dia 24. Ok? Para não perder vamos dizer assim, o taco da meada, que eu acho que está indo bem, graças a Deus. Tá Vocês bom? ganharam Carlos aí e a gente ganhou o Luca aqui de volta, porque a gente está ficando doido aqui todo dia. Não, isso é bom, isso é bom. A gente vai se harmonizando, graças a Deus. A espiritualidade vai cuidando dessas coisas no seu tempo. Muito obrigado a todos e uma boa noite para todos. Quem quiser receber o passe, permaneça em seus locais, que após a prece final de encerramento serão aplicados os passes. Boa noite a todos. Vamos agradecer a Cristian de Itaberaba, que vocês devem conhecer. Né? Marilene, Cacau também é de Itaberaba, Silvia, Yolanda, Diana Paiva, Sueli de Aracaju e Marcos. Oi. Como explicar que Jesus fez por todos nós? Como explicar que Jesus faz por todos nós? É o sentimento que rege toda a criação, transforma a vida de quem abre o coração, nada exige, sua força é o bem, a quem transmite e se estende para além, levas contigo e está, seja onde for, doa e cultiva a semente do puro amor, é o amor que ilumina o nosso ser.
é só amar. Que Jesus abençoe a todos. Tenhamos uma volta tranquila.